Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cá estou mais uma vez para partilhar aqui uma palavra de Deus. É breve. Em nome de Jesus, assim venho e dirijo-me às igrejas de Cristo, a todas as igrejas de Cristo que estão em todo o mundo, em toda a face da terra. Em nome de Jesus, assim venho. Caso contrário, é impossível. Segundo a palavra, segundo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 16 em diante, devemos orar a Deus, todos os crentes devem orar a Deus para que Deus então mostre qual é o seu lugar no corpo de Cristo, qual é a sua posição ocupacional no corpo de Cristo, e para também despertar em nós o dom pela qual Deus já nos deu. Já fomos predestinados e nascemos com Ele, já fomos ungidos desde o ventre desde a barriga da nossa mãe, não é, do nosso ventre, já fomos ungidos, segundo o Jeremias, também o Ezequiel. Então, o corpo de Cristo, todos nós devemos buscar sem cessar e com todo zelo, saber qual é a nossa posição no corpo de Cristo e posicionar-nos para sermos então usados. Aqui o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, versículo 16, diz: não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele dirige à igreja de Éfeso, para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Saibais com temperança, porque há muita luta, disputa no corpo de Cristo, e a inveja pelas posições ocupacionais e pelos dons, e tudo muitas das vezes porque pensamos que somos uma coisa, que Deus predestinou para uma coisa, e afinal às vezes não é isto, porque nós não buscamos com fervor, com temperança e com reverência. Então é muito importante que o corpo de Cristo se dedique a isso. E eu é algo que eu aprendi mesmo desde muito jovem, em Cristo. Quando falo jovem, é bebê em Cristo, não é? Bebê jovem, ainda quando era nova, convertida, como foi ensinada, e sempre busquei isso com temperança para ocupar o meu lugar no corpo de Cristo. E desde quando Deus me revelou que eu tinha o mesmo papel que o apóstolo João, por ser amiga dele, e o mesmo sentimento que ele nutre por apóstolo João, é o mesmo sentimento que ele nutre por mim. Fiquei assim perplexa, entre aspas, a ver onde é que eu me encaixava, a ver onde é que me encaixava, mas não tive tempo para buscar a fundo, e Deus sabe, não é, o quão ocupada eu estou, e às vezes não há tempo para, e é Ele quem me sustenta, é Ele quem me revela, e é Ele quem realmente usa-se para poder então cumprir a vontade dele. Como eu dependo dele completamente, então ele sabe que eu estou a contar com ele e espero nele, então ele vem sempre em meu socorro. E hoje, durante o tempo que estive a interceder, durante a intercessão na igreja, ele me foi falando, foi me revelando onde é que eu me encaixo. E o que é que isto é revelante para eu agora estar a revelar? É devido ao papel, a posição que eu ocupo no corpo de Cristo, e o papel, o meu chamado, a responsabilidade que eu tenho para com as igrejas de Cristo em toda a face da terra. Ora, Deus, qual é o papel? Deus aqui usou o apóstolo João para escrever. Deu-lhe ele foi arrebatado aqui em Apocalipse 1, vemos aqui em Apocalipse 1, não é? Em que ele diz, versículo 1, a partir do capítulo 1, versículo 9. Eu, João, este é João em Patmos, a visão de Jesus glorificado, mensagens às igrejas de Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o
as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Ora, eu disse, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Mas quando Deus me disse que eu tenho a missão de profetizar para todas as igrejas, para que Deus então cumpra a vontade dele em todas as igrejas da terra, para que nós preparemos para subir, eu estava a ver onde é que eu me encaixava. Então ele muito humildemente, ele hoje me revelou que da mesma forma como o apóstolo Paulo, o apóstolo João foi arrebatado, eu também fui arrebatada em 2020 para profetizar às igrejas e aos governantes. Só que eu, a diferença do apóstolo João, ele foi até o fim. Só que eu, ao meio, eu fiquei bastante exausta devido à situação dos meus filhos, a vulnerabilidade da minha filha, da deficiência psiquiátrica e psicológica, a exaustão, os cuidados, a pandemia, a sobrecarga, a carga espiritual foi tal que eu não aguentei. E achei também que Deus só estava usando para profetizar e depois parar, mas não, afinal era para ter continuado a pregar, era para escrever e pregar, só que eu não entendi, achei que era só para passar a mensagem e depois pronto, continuar a minha vida normal, ou voltar à igreja normal, pura e simplesmente achei que era só algo momentâneo, passageiro, como Deus usa muitos, tem usado de crianças, tem usado de pastores, de apóstolos, de servos, ou servos mesmo, e de pessoas que não têm nada a ver com Deus, até para falar, para alertar e para trazer avivamento às suas igrejas. Deus, eu pensei que era mais uma profeta que Deus levantou para fazer isso, mas é algo mais sério, mais profundo, duradouro e permanente. E como ele viu que eu não estava a entender a responsabilidade e a seriedade da minha posição episcopal, ele então fez questão de hoje vir a meu socorro para me revelar exatamente a minha posição e onde é que eu me encaixo, quando ele me disse que eu tenho o mesmo papel que o apóstolo João. Ora, eu escrevi tudo, ele me falou, isso, temos que escrever tudo, porque tanta coisa, tantas informações, então para não deixar escapar nada, eu prefiro tomar nota e ler mesmo da nota. Então, eu quis mais revelação, mas não tive tempo para ir à busca. Mas ele hoje, enquanto na intercessão, ele me revelou o meu papel como profeta das igrejas de Cristo, que é missão igual à do apóstolo João. Portanto, Deus revelou-me exatamente a minha posição e agora estou feliz, amados, porque até agora eu não estava feliz. Eu não entendia muita coisa, agora já estou feliz qual é o meu papel. O Senhor revelou que toda a profecia que Ele usou pela minha boca para falar relata o estado espiritual das suas igrejas, quer individual ou coletiva. Se você for à página da igreja, do Ministério Apostólico Aragenshine no Facebook, tudo que lá está é a profecia, é a réplica da profecia que ele revestiu-me do seu espírito quando eu fui arrebatada em 2020, que eu não preguei, que ele queria que eu pregasse, mas não preguei, preguei só um bocadinho e fui só escrevendo, mas depois não fiz mais. Então, quando ele levantou-me, ele deu-me um temor muito grande e ele então fez-me entender, não, que esta é a minha missão, que eu tenho que começar, que eu tenho que continuar e que eu tenho a obrigação de orar pelas igrejas. Ele me disse, tu tens a obrigação. Eu disse, mas por que eu tenho que orar por essas igrejas todas, cada uma com as suas mazelas, e agora eu com essa carga toda espiritual das suas igrejas, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu sou contigo, tu tens a obrigação de orar, é a tua obrigação. Deu-me um abanão, mas um abanão dos grandes, amados. Olha que nosso mestre, quando está chateado, ele fica chateado. Ele é maravilhoso, é humilde, é manso, mas quando ele nos dá um abanão, a coisa abana-se. Eu então atrapalhei mais, meu Deus, o sono não sei onde é que foi.
E levantei, então fui tomando nota. Todas as orações que eu faço, a maior parte é revelada pelo Espírito. Eu sou conduzida pelo Espírito, portanto, por isso eu escrevo as minhas orações todas e eu oro com as minhas orações que Ele me revela. E por isso é que Ele disse que todas as tuas orações foram ouvidas, todas as tuas orações foram respondidas, porque foram todas achadas justas, porque é Ele mesmo que me revela e eu agarro nelas e oro. Por isso tinham que ser ouvidas e respondidas, porque são justas, porque Ele é um Deus justo. Ora, então assim, o Senhor revelou que toda a profecia que lá está nessa página e tudo aquilo que eu prego, que as pessoas, por não entenderem, por falta, por incredulidade, é um, e por malvadez, outro, por inveja, outro, e por falta de sabedoria, e por serem neófitos, começaram a falar mal de mim, a dizer que eu estou a falar mal das igrejas. Mas a profecia, quando vem, quando o Senhor Jesus, Deus o Pai lança o decreto para uma igreja, é para corrigir. Quando o decreto sai, é porque a igreja está mal, é porque a alma dele tem prazer, ele quer salvar, ele quer resgatar. Então é preciso corrigir, é preciso alertar. Então, como vem esse alerta com esse decreto, então as pessoas pensam que somos nós, que tenho agora está a exortar as igrejas todas. Ai de mim, quantas igrejas existem no mundo, e euzinha. Ora, é mesmo o Senhor Jesus a exortar as suas igrejas porque Ele a ama e não quer perder nenhuma. Então, o Senhor revelou toda a profecia que Ele usou da minha boca para falar às suas igrejas, relata o estado espiritual das suas igrejas, quer individualmente. Eu falei de muita gente, falei do nome, falei das igrejas que essa pessoa está, e todos são servos de Deus. Como servos de Deus, nós somos figura pública. Jesus Cristo é uma figura pública. Todo aquele que serve a Deus é uma figura pública. Então, são neófitos, são incrédulos quando dizem, falaram mal de mim. Não, se você não quer que seja falado mal de ti, então tens que ser íntegro de acordo com 1 Timóteo 3. Que um servo do Senhor, 1 Timóteo capítulo 3 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que o obreiro deve apresentar-se como, que todos nós, o servo do Senhor, deve apresentar-se como obreiro, que maneja bem a palavra de Deus para não dar mau testemunho do Senhor. E quando ele diz para amar-nos uns aos outros, assim como ele nos amou, para que nós andemos em amor, é exatamente para evitar escândalo, para que o servo do Senhor não contenda, mas ser humilde, ser manso, para dar lugar a Deus e também ganhar aos outros. Agora, quando nós somos servos de Deus, nós não fazemos a palavra, não somos obedientes, não somos humildes, não somos mansos, e a todo tempo precisamos de crescer espiritual e achamos que já sabemos tudo, tornamos arrogantes, soberbos. Então isto abre portas ao demônio, eles entram, fazem o que fazem, e quando as pessoas falam, ou quando Deus vem em socorro da pessoa para dizer, olha, tu estás mal, tu estás a expor a nudez do teu Senhor, fecha as portas, e a pessoa acha que nós estamos a falar mal a todo tempo. Se cada um de nós fizermos um autoexame das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, todos nós que servimos a Deus como um membro de liderança, temos capacidade, pelo poder do Espírito Santo, que nos convence dos pecados, temos capacidade de concluir se estamos certos ou se estamos errados, e porque vamos concluir, quando vamos ler a Bíblia, o Espírito vai nos falar. O Espírito vai nos corrigir. Agora depende da nossa atitude, aceitar a correção ou não. Infelizmente, muitos não aceitam e preferem arranjar um bode expiatório para não aceitar a correção. E no fundo, quem fica mal é você mesmo, porque Deus quer salvar e você não vê a salvação porque não dá lugar a Deus. Então, ele veio, o corpo, ele diz que o Senhor revelou toda a profecia que está lá naquela página, e nesta página que eu tenho agora, pela qual estou a falar, apóstolo Ana Leitão, relata o estado espiritual das suas igrejas, quer individual ou coletiva, o corpo de Cristo num todo. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, também Deus apareceu-lhe, os anjos do Senhor apareceu-lhe, e também deu-lhe a visão dos finais dos tempos. Ora, com o Daniel, o profeta, a visão lhe foi dada, mas ele não entendeu. Não é? O profeta não entende a revelação divina em visão que lhe foi dada.
E foi-lhe ordenado que fechasse as palavras e selasse o livro da profecia. Então, a Daniel, o anjo disse que não lhe interessa que ele saiba, que ele tenha interpretação. Não interessa. Pura e simplesmente fecha as palavras, não acrescente nada, fecha as palavras e sela o livro. Ao apóstolo João, em Apocalipse capítulo 22, foi-lhe dito que não selasse as palavras. Vai ver a diferença? Ao Daniel é o Velho Testamento, a Velha Aliança, foi-lhe dito para selar as palavras e fechar o livro. Ao apóstolo João, quando o Espírito ele foi arrebatado, foi-lhe dito que não selasse as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. E o tempo a Daniel lhe foi dado o discernimento. Ao Daniel não foi-lhe dado o discernimento da visão, apesar de lhe ter sido concedido por Deus. Deus deu ao Daniel o espírito de excelência em interpretação de sonhos e visões. O Daniel tinha, inclusive, um dom que foi dado por excelência, por Deus, para interpretar sonhos e visões. Mas desta vez, quando ele foi arrebatado em espírito, o anjo de Deus não lhe deu a revelação da profecia e disse-lhe que fechasse as palavras, que selasse o livro. Mas ao apóstolo João disse-lhe o contrário, que ele não selasse e não fechasse os livros. E lá está, ninguém tem coisa alguma se lhe não for dado do céu. Quando os servos do Senhor já deviam aprender que a profecia ela é toda confirmada pela palavra, e quando se quer confirmar se esse é profeta ou não, a palavra vai sempre nos conduzir e vai sempre nos confirmar. E o buscar a Deus no oculto, jejum e oração, batendo no trono, bater, fazendo Mateus 6:33, Deus sempre vai confirmar quem é quem no corpo de Cristo. Ora, o céu é a nossa fonte, será eternamente. Ao apóstolo João lhe foi dado uma visão alargada e do estado precário das igrejas, sendo duas delas as duas únicas que foram achadas melhores diante do trono da graça. Ora, e aí entro eu no cenário, é aí que eu entro, não é? Que também fui arrebatada no espírito em março de 2020, na primeira vaga da pandemia. Tudo aquilo que Deus falou pela minha boca foi escrito no livro como lei. Como é que eu sei que foi escrito no livro como lei? Porque a cada profecia que eu fazia, que o Senhor falava, eu organizava e pregava e guardava. Quando eu ia deitar-me de madrugada, pela madrugada dentro, o Espírito escrevia no meu ventre. Eu parecia que tinha até... Vai buscar essa menina. Ela está ali a sofrimento. Eu parecia que tinha uma máquina datilógrafa no meu ventre, aquelas antigas NCR 32. Parecia que eu tinha essa máquina no meu ventre. A cada profecia que eu passava, quando ia deitar-me, era mesmo a escrever na minha barriga. Eu deitava-me sempre cheia de tumor. Disse, vão começar a escrever outra vez na minha barriga. Eu às vezes nem queria deitar-me. Era um temor tão grande. Eu estava num temor tão grande. E depois eu estava debaixo de uma investigação tão grande. Parecia que eu era uma criminosa, os drones a sobrevoar o prédio. Deus mostrava mesmo agentes a investigar-me mesmo lá no prédio. Ele mostrava-me mesmo, Deus me mostra, não é? E então eu estava sem saber. Eu disse, e depois pessoas, mesmo membros da família, da igreja Maná, todos levantaram contra mim. Ninguém estava, porque eu estou a levantar contra o Jorge Tadeu, que é o apóstolo, cuidado e não sei quantos. E quer dizer, Deus a puxar de um lado, o mundo a puxar do outro, e eu com filhos no estado que estava, a pandemia, quer dizer, eu estava debaixo de uma pressão tão grande, que se não for Deus na causa,
a gente não aguenta. Então chegou o momento, por isso é que eu desisti, eu parei e disse, não estou a entender mais nada. É Deus de um lado, é pessoas do outro lado, são pessoas também idôneas, conhecem a palavra e não, chega. E Deus ficou muito chateado comigo, muito. Deus ficou mesmo muito chateado quando fui à presença dele. Ele não me aceitou, ele ficou chateadíssimo comigo. Ora, então, por várias vezes, o Senhor me revelou que se ele vier, mais do que metade das suas igrejas não subirão. E eu tenho pregado isso. Ele me disse mesmo várias vezes, por várias vezes o Senhor me revelou que se ele vier, mais do que a metade das suas igrejas não subirão. E a resposta e prova disto é que as cartas das 7 igrejas simbolizam e todas as igrejas, as cartas de 7 igrejas da Ásia Menor, que o apóstolo João foi enviado, arrebatado e mostrado todo para que ele escrevesse e enviasse a carta a todas as 7 igrejas, elas simbolizam as igrejas de Cristo hoje, do Novo Testamento, hoje, nestes finais dos tempos, todas as igrejas de Cristo neste tempo. E as igrejas de Cristo em toda a face da terra. Quantas igrejas destas 7 igrejas estão bem diante dos olhos de Jesus Cristo, a cabeça das suas igrejas? No meio de das 7 igrejas, quantas igrejas estão bem diante de Jesus Cristo, para que ele apresente as obras diante do Pai? Ora, só apenas 2 igrejas. Eu espero não me ter enganado no exame, na minha leitura e na conclusão que eu cheguei. No meio de 7 igrejas da Ásia Menor, que simbolizam hoje todas as igrejas de Cristo na face da terra, só 2 estão em condições de subir se Jesus Cristo vier hoje. A igreja de Esmirna e a de Filadélfia. São estas 2 únicas igrejas que estão em condições de subir se Jesus Cristo vier hoje. Por isso é que ele disse, Ana, as minhas igrejas estão cheias de acã, estão muito enfermas. Se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não subirão. Agora você entende? Ele falou, eu só preguei, eu profetizei, mas hoje ele me levou a examinar mais ao fundo, para eu entender realmente onde é que eu estou, a minha posição. E por isso é que são poucos que subirão. Nas igrejas de Cristo hoje, são poucos, só 2 estão em condições. E Deus pegou em 2 dessas igrejas para ilustrar. Se você for ler a igreja de Filadélfia, ele disse que eu sou a igreja de Filadélfia. Se você for lá ver e olha para a igreja que eu sou, você concorda. Quando ele diz que eu estou fraca, não é? Ele enviou servos, mas servos abandonaram, não foram. Ele está aí atrás, ele vai atrás desses servos, não é? E abandonaram, mas ele, como é a igreja dele, ele não abandonou e está a trabalhar firme. Por isso ele diz que essa igreja está fundada na rocha. E às vezes eu digo, quando ele mostrou-me que eu estava caída de rosto no chão, eu disse, pronto, acabou. Ele disse, não, Ana, tu estás caída de rosto no chão, mas não estás derrotada. Aliás, estás mais forte do que pensas. Se tu soubesses o quão forte tu estás, tu nunca, em momento nenhum, desanimarias. Então, ele é quem sabe, ele é que é o Senhor das suas igrejas. Se ele assim o diz, quem sou eu para dizer o contrário? Então, eu estou forte, estou firme, porque o Senhor Deus está no controle, ele está comigo. E glórias a Deus por isso. Então, todas as outras igrejas, pondo de parte a Esmirna e a igreja de Filadélfia, todas as outras igrejas, a de Pérgamo, a de Tiatira, são igrejas idólatras. São as igrejas idólatras que ele... e a igreja de Sardes está morta, e ele identificou uma igreja de Sardes, que é a igreja Maná, que ele diz que não é igreja, é empresa. Esta está morta. A igreja de Éfeso, a Laodiceia, estas estão mornas, estão arrogantes, estão soberbas, têm tudo, tomam tudo como garantido, já ganharam muitas almas, têm muitas riquezas acumuladas na terra,
mas as riquezas foram acumuladas na terra. Já não pregam o evangelho porque já tem a igreja cheia, já não fazem caridade, já não fazem, tem que voltar ao primeiro amor. Então, estão mornas, estão mornas, mas tomam tudo como garantido. Já ganhamos muitas almas, já estamos salvos, mas não está. E a obra continua até o dia que Jesus Cristo manifestar e arrebatar a cada um de nós. Por isso é que temos que pregar, muitas igrejas têm que pregar arrebatamento para trazer temor aos fiéis, à congregação. Temos que reavivar, ou só pregando o arrependimento das obras mortas, o pecado, e sermos um exemplo de santificação, pregando a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, pregarmos o arrebatamento. O povo precisa de entender o poder do arrebatamento para começar a lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquele que se quiser salvar, ora santifica-se mais, lava-se, limpa-se mais. Aquele que não se quiser, ora suje-se mais, peca ainda mais. Não é? Esta é a mensagem que o apóstolo João pregou e que ele me tem usado a pregar. Por isso que a pregação é dura e todos acham que eu sou isso, eu sou aquilo, mas não sou eu. É Jesus Cristo a limpar as suas igrejas, porque ele ama todas, ele quer levar todas. Não importa se você está morto ou não, ele quer, se você está morto, ele quer que você se arrependa e para que ele traga reavivamento e te ressuscite. O propósito da correção é isto, é para salvar, é para libertar, é para curar e é para abençoar. E quando nós não aceitamos a correção, não nos submetemos, nós estamos a ser realmente neófitos, estamos a ser incrédulos e nós não assim entristecemos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não opera em nós, não nos convence do pecado. Só com humildade e mansidão o Espírito Santo tem lugar para nos convencer do nosso pecado, do nosso erro, das nossas faltas, das nossas irreverências e mostra-nos que nós estamos com o pé a caminhar para o inferno, com os pés apressados. Então, Deus deu o testemunho da igreja de Sardes, que é a igreja Maná, e deu o testemunho da igreja de Filadélfia, que sou eu. Ora, todas as igrejas que não satisfazem o nível de santificação e integridade, as obras estão queimadas. Deus assim diz mais uma vez. E por isso é que Deus, ele no dia 1/10, eu já tinha pregado isto, ele disse, diga isto às minhas igrejas. Como ele continua, eu pensei que já tinha acabado a missão com as igrejas, mas como ele diz que não, esta é uma missão até que ele volte, então eu tive que entender exatamente qual é a minha posição e hoje eu entendi, estou feliz e vou em frente com toda a força. E ele disse, diga isto às minhas igrejas, vós escarneceis de mim, ide após outros deuses, abominam a minha alma e ainda chamam pela minha misericórdia, clamam pela minha misericórdia. A vós, hoje vos digo, alimpai os vossos corações, pois a minha alma não tem prazer em vós. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos para a salvação da vossa alma. Ora, isto foi no princípio, na primeira semana de outubro. Ora, há dias, deixa-me ver aqui onde é que está, o Espírito falou-me outra vez, foi no dia 7, pelas 2h45 da manhã, estava realmente muito exausta e queria dormir um pouquinho, só cochilar um pouquinho, mas assim que eu cochilei um bocadinho, o Espírito a falar mesmo dentro de mim com muita força, muita autoridade, cheio da unção. Só que eu não apontei logo, porque eu, como estava assim um bocadinho a dormitar, eu achei que alguém estava a falar ou coisa assim, não percebi que estava a vir dentro de mim e não tomei nota da primeira parte e ele também não me revelou. Ele disse, não te preocupes, eu revelarei depois outra vez, mas eu apanhei só esta: levar o meu povo a levantar um clamor de misericórdia para trazer reavivamento. Diga isto às minhas igrejas. O Espírito me estava a falar outra vez, no dia 7 deste mês, pelas 2h45 da madrugada. Levar o meu povo, tem aí alguma palavra que eu perdi, mas diz, levar o meu povo a levantar um clamor de misericórdia para trazer reavivamento. Diga isto às minhas igrejas. Eu estou enfadado e abominado com as multidões dos vossos pecados. Cada um levanta um clamor por si e pela sua casa, e conjuntamente levantem clamor na congregação dos santos. Ora, esta é a vontade do Senhor. E ele me disse, como ele viu que eu não escrevi, por volta das 4 horas,
e 5 horas e 05 minutos da manhã, ele me disse outra vez: Ana, pega o bloco e escreve. Então eu disse: mas realmente é a missão que eu tenho para com a igreja. Ele disse: Ana, desperta e acorda, pega pega na caneta, pega no bloco e escreva. Então eu peguei no bloco e escrevi. Então ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Vós dizeis: em que clamamos misericórdias a ti. Ou seja, as igrejas dizem: nós vamos clamar misericórdia porque estamos bem, tu estás a abençoar, nós estamos a crescer, estamos a salvar almas, estamos a batizar, estamos a fazer discípulos. Nós por que vamos clamar misericórdia? Ora, é isso. Se ele diz, ele sabe por quê. Pega o bloco e escreve. Diz ele: eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Vós dizeis: em que clamamos misericórdia a ti? Vós comeis, vós bebeis, vós engordais. Condenação para toda a vossa casa. Não sabeis de que espírito sois? Não percebeis que Espírito Santo em vós está triste? Porque vos defraudeis uns aos outros. Porque vos defraudais uns aos outros. Porque mentis. Porque invejai-vos uns aos outros. Porque sentis repulsa uns dos outros. Do fruto do Espírito. Até quando andareis como necios na vossa própria vontade? Assim diz o Senhor dos Exércitos: até quando vós andeis como necios na vossa própria vontade? Arrependei-vos, pois as vossas obras não são dignas do meu Pai. Ora, isto eu acredito que são estas igrejas que ele diz que são as igrejas de Pérgamo, de Tiatira, que são as idólatras, não é? E também as que estão mornas, a que está morta, que é a de Sardes, e as que estão mornas, que é a Éfeso, Laodiceia, não é? E que estão mornas, estão arrogantes, soberbas, achando que não precisam de fazer mais nada. Ora, isto tudo é para que nós, igreja, façamos um autoexame. Levantemos um clamor. É aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós, igreja, líderes, é convocar clamor, clamar misericórdia do Senhor, mas em espírito e em verdade, em jejum e oração, com toda reverência ao Senhor. Igrejas de Cristo, levantem o clamor da misericórdia. Esse é o tempo de nós reinarmos. Ainda não é tempo de anticristo, amados. É tempo das igrejas reinarem. As igrejas só podem reinar se estiverem em concordância, se estiverem em alinhamento com a vontade de Deus. Ele está a dizer: por que nós insistimos em andar na nossa vontade, quando nós sabemos que isso não nos vai levar a lado nenhum? Então, a igreja de Cristo, você tem poder e autoridade do Senhor Jesus Cristo para reinar aqui na terra, o tempo que o Senhor ainda tem determinado para que nós ganhemos alma, preguemos o Evangelho a tempo e fora de tempo, e com integridade, com zelo, com temor singelo, unir nosso coração ao temor do santo nome do Senhor, para que o Senhor então traga esse reavivamento, porque o Senhor realmente não trouxer reavivamento à terra, nenhuma carne se salvará, nem mesmo a Filadélfia, nem mesmo a de Esmirna, porque os caminhos para o inferno as portas estão a ficar cada vez mais largas, e para o céu as portas estão a estreitar, os caminhos estão a estreitar cada vez mais. Então as igrejas precisam de se reunir, andar em unidade de fé, orar umas pelas outras, com favor, com singeleza, pararem de estar a invejar umas às outras, porque uma ganha mais alma, porque uma é melhor do que outra. Ninguém é melhor diante de Deus. Todos nós somos iguais, porque Ele quer salvar a todas, Ele ama todas as igrejas. Então temos que parar de sermos invejosos, temos que parar temos que realmente ter discernimento do corpo de Cristo e entender que somos do mesmo Espírito, do que clama Abba Pai, e segundo a vontade de Deus. Ele diz: todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Ora, este é o momento em que as portas estão a estreitar. Nessas circunstâncias, nós devemos dar-nos as mãos uns aos outros, cada um no seu lugar, cada um na sua igreja, mas orarmos uns pelos outros, desejar que todos nós subamos com Jesus Cristo nesta segunda vinda, que ninguém fique para experimentar o
peso da mão do anticristo em nome de Jesus. E assim, amados, eu vou deixar, porque já está a escurecer, você já não me vê, mas ainda me ouve, mas eu vou deixar, eu oro para que esta palavra vá e prospere para tudo quanto ela for enviada, e você que está a ouvir, passe a mensagem, ande em união, ande em amor e lave as tuas vestes no sangue do Cordeiro para a glória de Deus o Pai. Amém? Bem-aja, apóstola Ana Leitão.